E você pode também deixar o seu pedido de oração, você pode deixar também ali os seus testemunhos, ali nos comentários do nosso canal do YouTube. Deixe seus comentários lá que a gente vai pegando e a gente vai lendo aqui, e tudo para a glória do nosso Deus. É sempre bom, né? É sempre bonito a gente ver as pessoas contando de bênçãos que Deus tem realizado na vida dela, porque isso nos fortalece também, né? Nos mostra aí, através da vida de outras pessoas, que ela tem alcançado essas bênçãos, que Deus tem trabalhado, como Ele mesmo falou, que Ele trabalha até os dias de hoje. E Ele trabalha por aqueles que nele esperam, por aqueles que nele confiam. Daqui a pouco a gente vai meditar nas Escrituras Sagradas, mas só vou dar um relance do que nós vamos falar, né? Nós vamos falar em Números aqui, no capítulo 14 de Números, no versículo 8, tá? Vai ser o nosso ponto de partida da nossa lição de hoje, mas a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Nós vamos falar ali onde o Josué e o Caleb estavam para entrar na terra prometida, aquela terra que manava leite e mel, que Deus havia prometido aos filhos de Israel, né? Era uma terra maravilhosa, era uma terra que as pessoas, imagina, deveriam estar sonhando com essa terra, né? Terra que mana leite e mel. Eles que tinham saído ali do Egito para uma terra que manava leite e mel, que os frutos da terra eram coisas lindas, grandiosas. Você imagina, né? Laís, eu fico imaginando, até conversando aqui com você sobre isso agora, enquanto eu estava falando, eu estava pensando, né? Eles estavam no Egito, o povo, olha que coisa séria, no Egito, trabalhando como escravos ali, né? De repente, Deus faz uma promessa, uma terra prometida que manava leite e mel. Você consegue imaginar as pessoas sonhando com essa promessa? Que algo tremendo, né? Ó, tô aqui como escravo e sonhando com a terra que Deus falou que nos daria, né? Uma terra que mana leite e mel. A Bíblia fala que o cacho de uva tinha que ter 2 homens para poder carregar o cacho de uva. Você imagina o coração dessas pessoas, a expectativa grande que estava no coração dessas pessoas, né? A esperança que elas criavam, assim, pastora, vou sair da escravidão. Não, isso aqui é momentâneo. Essa tribulação que a gente está vivendo aqui no Egito, ela é momentânea, porque Deus tem uma coisa muito melhor pra gente. E hoje em dia a gente também tem que se agarrar a isso, não importa a tribulação que a gente esteja vivendo, mas a gente tem a certeza da vitória, a gente tem a certeza, até o nome do boletim, né, certeza da vitória, mas a gente tem a certeza de que Deus vai honrar a gente pela nossa fé, e a gente precisa ter essa expectativa, não ficar preso ali na situação que a gente está vivendo, que é ruim. Vivenciar a promessa antes de alcançar. Exatamente. Porque eles começaram a vivenciar essa promessa a partir do momento que Deus falou, porque era uma promessa. Uhum. Quantas promessas nós temos hoje na palavra de Deus que diz respeito a nós? Muitas. Né? Que diz respeito à nossa família, que diz respeito aí aos nossos entes queridos, que diz respeito à nossa saúde, que diz respeito a tudo que você pode imaginar, tudo que diz respeito à vida e piedade, né? As Escrituras falam. Então nós temos na palavra de Deus inúmeras promessas para nós. Nós temos que aprender a sonhar com essas promessas, a vivenciar essas promessas ainda antes dela acontecer. Então o povo estava vivenciando, né? Imagina o coração, eles sonhando. Eu acredito que alguns até dormindo deveriam acordar e falar: meu Deus, já estou sonhando com os cachos de uva, já estou sonhando com os frutos dessa terra, né? Porque foi uma promessa viva que Deus havia feito. E toda promessa que Deus faz, Ele cumpre. A Bíblia mesmo diz que Ele não é filho do homem para que minta. E aí o que aconteceu? Então aí passou-se os tempos, passou-se os anos, Deus levantou lá o libertador, eles estavam indo em rumo à terra prometida, essa terra que Deus havia colocado no coração deles. Deus já havia preparado essa terra para eles, e Deus então chama Moisés e Ele fala: Moisés, eu quero agora que você levante um espia, né, um cabeça de cada tribo de Israel como espia, para mandar nessa terra prometida, para que eles possam espiar a terra. Aí Deus então pede para que Moisés fizesse isso e enviasse esses espias na terra prometida. Bom, foram lá os 12 espias, né? Eu só estou resumindo porque a história você com certeza já deve conhecer, mas está ali em Números a partir do capítulo 13 em diante. E aí eles foram para essa terra prometida, espiaram a terra por 40 dias e 40 noites, eles vasculharam tudo na terra e voltaram. Quando voltaram para trazer a notícia do que eles viram na terra, eles trouxeram exatamente aquilo que Deus havia falado: a terra é maravilhosa, a terra mana leite e mel, a terra realmente é uma bênção, é tudo aquilo que Deus falou. Imagina o coração do povo, né? Nossa, aquilo que a gente sempre esperou, a terra realmente é tudo isso? É. Só que aí eles jogaram um balde de água fria. Mas tem gigantes na terra. Nós vamos ser pão para aqueles gigantes. Olha, dos 12 espias que foram
10 espias voltaram sem a promessa no coração. Eles viram que o que Deus havia falado era real, era verdade, mas não acreditaram que Deus era poderoso para os colocar dentro daquela terra. Parece uma incoerência, né? Acreditaram na promessa de Deus, viram a promessa de Deus de perto com seus próprios olhos, mas não acreditaram que Deus era poderoso para os colocar dentro daquela terra prometida. E aí começou aquela murmuração, né, no meio do povo de Israel, a tal ponto que aí no versículo 8, eu dei uma pincelada para você entender um pouco da mensagem. No versículo 8, aí chega Josué e Caleb e fala para todo mundo que estava desanimado, né, por conta da notícia daqueles espias. Disse assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará. Guarde essa frase, ó. Se o Senhor se agradar de nós. E daqui a pouquinho a gente vai voltar a meditar e nós vamos falar sobre isso, sobre Deus se agradar de nós, para que as promessas se cumpram na nossa vida, tá bom? Vamos dar continuidade então na mensagem que a gente está trazendo. Bom, antes aqui do nosso intervalo ali para a RIT, né, para o jornalismo, nós estávamos falando de Números capítulo 14, versículo 8, demos uma pincelada na história só por alto, assim, para que as pessoas pudessem entrar conosco nessa história bíblica, né? Quando Deus, ele pede para Moisés pegar 12 espias, um cabeça de cada tribo, e enviar ali a terra prometida para que pudesse espiar a terra, que Deus já havia feito a promessa há muitos anos atrás. Imagina a promessa no coração deles, né? Antes de entrarem na terra. Estavam vivenciando aquilo que Deus havia falado que Deus faria por eles. Aí Deus então pede para os espias ir. Para quê? Né? Deus queria saber a intenção que estava no coração deles. Qual era a fé que estava no coração daqueles homens, né? Será que a fé que eles, a mesma fé com que eles receberam a promessa, vai estar a mesma fé permanente na primeira dificuldade que eles enfrentarem? Deus então pede para Moisés enviar os 12 espias. Bom, vai lá, resumindo aqui, porque não é o nosso ponto principal. Aqueles 12 espias vão à terra prometida, junto com eles vai Caleb e Josué. Eles ficam ali 40 dias, 40 noites espiando a terra, viram que a terra era tudo aquilo que Deus havia falado, ou seja, Deus mais uma vez estava sendo fiel àquilo que ele havia prometido, e agora eles viram com os próprios olhos que era tudo aquilo e ainda muito mais do que Deus havia falado para eles, que a terra era maravilhosíssima. Só que eles voltam com medo dos gigantes, dos inimigos que estavam ali naquela terra. Na primeira, vamos dizer assim, barreira, na primeira dificuldade que eles enfrentaram, eles deixaram com que a palavra que eles tinham no coração, essa mesma palavra saísse. Foi mais ou menos ali como a semente que caiu à beira do caminho, né? Ela não brotou, ela não germinou, ela não foi para frente. A palavra foi dada, mas ela não caiu em boa terra, terra de fé, terra que produz, não. Então o que aconteceu? Quando eles voltaram, eles chegaram ali para aqueles mais de 3 milhões de pessoas e começaram a inflamar aquelas pessoas. Disseram: olha, a terra realmente é boa, é tudo aquilo que Deus falou, mas tem gigantes nessa terra. E se nós tentarmos entrar nessa terra, nós vamos ser pão para esse gigante. Não vamos entrar nessa terra não, vamos voltar. Quem dera nós voltássemos para o Egito, e é melhor voltar e morrer como escravo do que morrer na mão desse gigante. Se você verificar isso aqui, por exemplo, no capítulo 13, se você volta um pouquinho para estudar aí na sua casa, a partir do capítulo 13, versículo 1, é onde os 12 espias são enviados ali a terra. No capítulo 14, fala onde os israelitas querem voltar para o Egito, tá vendo? Eles vão espiar a terra, depois então eles querem voltar. No capítulo 13, versículo de número 25, ele fala assim, ó: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Tá vendo lá isso aqui, que coisa linda? Ó, eles foram à terra que Deus havia falado, a terra era exatamente como Deus havia prometido para eles, né? Tanto que eles foram, viram com os próprios olhos, e eles trouxeram do fruto para apresentar ao povo. Olha que coisa séria. Ou seja, tudo estava ali como Deus havia prometido. Mas porque tinha gigantes na terra, tinha adversidade, eles estavam jogando a promessa fora. O que eu vejo hoje, Laísa, aqui não é diferente. As pessoas têm a promessa, a palavra no coração, mas na primeira dificuldade, a primeira má notícia que ela encontra, ela logo abandona a promessa e ela passa a olhar com os olhos naturais. E ela se esquece que quando a gente olha com os olhos naturais, nós não vamos conseguir entrar na terra prometida porque a força se torna pequena, não é verdade? Acaba que elas desistem
desistem daquilo que é tão bom, daquilo que seria melhor para elas, só por conta de uma adversidade que muitas vezes nem é tão grande, né? A gente vê ali, por exemplo, quando Davi estava ali na frente do gigante, na frente de Golias. Davi era o menor, Davi não tinha armas, não conseguia nem usar, né, aquela roupa para batalha, mas ele conseguiu vencer aquele gigante. E eu tenho certeza que ali naquele momento seria da mesma forma. Aquelas pessoas iriam conseguir vencer aquele gigante e tomar posse da terra prometida, mas por ver a grandeza deles, por ver, deixar o medo entrar no coração, ali eles já quiseram desistir de tomar posse daquilo que seria melhor. Daquilo que era bom, que eles estavam vendo que era bom, né? E isso entra, Laís, aquilo que a Bíblia nos fala, que o justo vive da fé, né? Então, viver da fé é viver do Espírito. Só que muitas pessoas, na hora que ela enfrenta a primeira crise, ela deixa de viver no Espírito e ela vai para a carne. Sim. E a carne diz: tá fraco, não vou conseguir, né? Não vou alcançar, isso é muito difícil para mim. Imagina como você mencionou, por exemplo, o Davi. Se o Davi olhasse para a carne, ele falaria assim: peraí, a minha estatura já é desfavorecida perante esse gigante, né? Eu nunca fui para a guerra como talvez o irmão dele, que era do exército da guerra, foi. Eu não tenho habilidades, né, bélicas, vamos dizer assim, para poder lutar contra esse gigante. Se ele olhasse para a carne, ele não teria enfrentado gigante. Nem a roupa que poderia proteger ele não cabia nele. Não cabia nele. Ele era pequeno demais. Humanamente falando, estava tudo contrário a ele, Sim. né? Mas ele viveu da fé. Ele vivenciou a fé. Exatamente. Ele sabia quem era o Deus que ele servia, né? Quando a gente olha também para Josué e Calebe, a gente vê a mesma coisa. Eles vivenciando o Deus que eles serviam, o Deus que havia prometido. Eles estavam com fruto na mão. Vieram com fruto na mão para provar que Deus era verdadeiro. Tanto que eles falam verdadeiramente, a terra emana leite e mel. E aqui está o fruto da terra. Só que eles não estavam crendo, não estavam vivendo por fé. Eles estavam vivendo na carne, né? E aquele que planta na carne, a Bíblia diz que ele vai colher corrupção. Mas o que planta no Espírito, que é a fé, esse vai colher também do Espírito, que é os frutos da fé. E aí, o que diz aí? Fala assim, ó, no versículo seguinte... 27 a gente parou, né? E contaram e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Apresentaram. O povo, porém, que habita nessa terra, aí já começou a murmuração, né? Ó, é poderoso, as cidades são fortes. Começou a olhar já para as coisas naturais e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam no pé do mar, pelo ribeiro do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então você vê dois níveis de conversa, um completamente desprovido de fé e o outro completamente cheio de fé, né? Ah, tem muitos gigantes na terra, não vai dar. Josué e Calebe estavam permanecendo na promessa viva de Deus, independente da circunstância que estavam vendo. Então ele disse: não, vamos subir animosamente e vamos possuir, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha que algo tremendo. Vamos para o 14 agora, capítulo 14, versículo 1, diz assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Está vendo aqui? Lembra que nós falamos há muitos programas atrás? Por que Deus abomina a murmuração? Porque a murmuração é você dizer, em outras palavras, que você sabe melhor, você sabe como tomar decisões melhores, você sabe como agir melhor do que aquilo que Deus está falando para você agir, da maneira que Deus está mostrando. É a mesma coisa que você dizer assim para Deus: Deus, eu sei melhor o que fazer. O Senhor não sabe tão bem assim. Por isso que a murmuração, ela é tão grave contra Deus, né? É a pessoa se achar melhor do que Deus para resolver aquela situação. Aí ele fala assim, ó: todos murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: se morréramos na terra do Egito, ou se morrermos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Olha que coisa séria, né? Eles murmuraram tanto que eles queriam voltar ao Egito para morrer como escravo, viver como escravo, mesmo sabendo que a promessa era real, que a promessa era viva, porque eles não só viram, mas eles colheram e trouxeram do fruto para provar que verdadeiramente a terra era tudo que Deus havia falado que era. Aí diz assim no versículo
5, ó. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Ficaram indignados, né, com a murmuração daquele povo. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Não era só boa, era muito boa. Era tudo que Deus falou, era tudo que eles precisavam. Era o melhor da terra que Deus tinha para poder dar a eles. E aí falou assim, então vamos lá, né? Aí ele diz assim no versículo 8, ó: se o Senhor se agradar de nós, eles deram o segredo para o povo de Israel. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará. Terra que mana leite e mel. Então aqui ele contou o segredo para o povo. Ele falou, gente, é muito fácil entrar nessa terra. É muito fácil derrotar o gigante. Basta Deus se agradar de nós. Basta isso. Deus, no seu coração, se agradar das nossas ações. E aí você pode perguntar, pastora, como é que Deus se agrada de nós? A Bíblia fala muito claramente em algumas circunstâncias. Vamos lá para 3 João, lá no finzinho da Bíblia. 3 de João, só tem um capítulo, no versículo 4, diz assim, ó, quer ver? Vamos ler a partir do 2, né? O 2 aqui, ó. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Ó, o desejo de Deus para nós, assim como bem vá a tua alma. Então começa, ó. Qual é o desejo de Deus para nós? Que a gente vá bem em todas as coisas. Qual era o desejo de Deus para aquele povo? Que eles pudessem ir bem, derrotar os inimigos e tomar posse da terra prometida. Aí ele diz mais aqui, ó: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade, como anda na verdade, que é a palavra de Deus. Aí diz, ó: não tenho maior alegria do que essa. Do que? Ó, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então como é que nós alegramos a Deus? Como é que a gente faz Deus se agradar de nós? Andando na verdade, andando na palavra, vivendo por fé. A Bíblia já diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então pega o contrário. Se sem fé é impossível agradar a Deus, então viver por fé agrada o coração de Deus. Então era tão simples o que Deus estava pedindo para eles, era isso, ó. Tá vendo aqui? Vou voltar a repetir o versículo 8, ó. Se o Senhor se agradar de nós. Bastava isso. É viver da fé. O justo vive da fé. E aquele que não anda por fé desagrada a Deus. E o que anda por fé agrada o coração de Deus. Andar por fé é andar na verdade. É andar na palavra. Né? Viver sobre aquilo que Deus tem anunciado. Então Deus tinha falado que a terra era deles. Se Deus falou, vamos lá pessoal, igual Josué e Calebe. Vamos animosamente porque Deus já nos deu essa terra. Vamos entrar nela, vamos possuir essa terra que Deus já preparou para nós. Mas o povo não, colocou a indignação no coração. Deixou a indignação entrar, deixou a carnalidade entrar no coração, deixou a circunstância entrar no coração e cegar a visão espiritual deles. E hoje acontece muitas vezes da mesma forma. Deus tem nos dado riquíssimas promessas, mas por conta de uma dificuldade, de uma adversidade, de uma situação que nós passamos na vida, como Jesus falou, no mundo tereis aflições, então eu já sei que eu vou ter, mas a pessoa, ainda Jesus falando para ela que no mundo ela vai ter aflição, quando ela passa pela aflição, ela deixa a aflição entrar no coração dela. Aí se torna o que acontece em Provérbios 15:15. Todos os dias dos aflitos são maus. Ela começa a vivenciar ali dias amargosos, dias cansativos, fadigantes, né? Aí olha o que diz mais, ó, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Então eu falo, não seja rebelde contra Deus. O que é ser rebelde? É você fazer contrário àquilo que Deus ordena. Não seja rebelde, faça aquilo que Deus está ordenando, né? Não seja rebelde. E outro, não temas o povo dessa terra, não temas a adversidade. Então o recado de Deus é bem simples para nós. Tá vendo aqui? Não precisa de uma revelação específica. Ele está dizendo assim, ó, não seja rebelde e não temas a adversidade, porque a adversidade vem. Por isso que a Bíblia fala, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau, porque o dia mau ele vai surgir. Mas se você estiver revestido da armadura de Deus, então você vai permanecer ali na fé, você vai permanecer de pé, não importa a circunstância. E aí ele fala assim, ó, então, ó, não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Ele está dizendo, olha, Deus é com a gente. A única coisa que a gente precisa ter certeza é que Deus é conosco.
Deus tirou o amparo deles. E Deus está conosco para nos amparar. Eles estão sem amparo e nós estamos com o amparo de Deus. O que mais que nós precisamos? Lembra, Paulo, a tua graça me basta? Nós precisamos da graça de Cristo, porque a graça de Cristo é o nosso amparo. A graça de Cristo nos faz avançar, né? Faz as promessas se cumprir sobre nós. Aí ele diz aí no versículo 10 assim, ó: então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, né? Aí o povo então se irou, o povo que estava vivendo ali pela carne, não pela fé, que estava vivendo as adversidades e não vivendo ali a promessa de Deus, de fato e verdade, se levantou numa só voz e falou: vamos apedrejá-lo, vamos apedrejar Josué, Caleb, Moisés, Arão e vamos voltar para a terra do Egito para morrer como escravo, que é bem melhor do que morrer na mão desses inimigos, embora eles estavam com o fruto nas mãos dele. Olha que coisa séria, né? Aí diz assim, pulando para o versículo de número 30, ele diz assim, ó, quer ver? 28, vamos para o 28. Ele diz assim, ó: diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Então Deus viu aquilo, viu as ações dele, as atitudes deles. Tá vendo aqui? Você sabe que a salvação é pela fé, mas o galardão é pelas obras. Então Deus viu as obras deste povo lá no deserto. As obras deles eram más. Eram obras que não estavam munidas de fé. Estavam, pelo contrário, ausentes de fé. Murmurações, reclamações, blasfêmias. E aí o que aconteceu? Deus falou assim, ó: de 20 anos para cima, todos que murmuraram contra mim cairão nesse deserto. Aí diz mais, ó: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo quem? Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto, segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias, cada dia representa 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Olha que coisa séria. Eles espiaram a terra 40 anos, não foi? Deus falou, não foi 40 dias, perdão. Deus falou, não foi 40 dias que vocês espiaram a terra? Então agora 40 anos vocês vão peregrinar nesse deserto, para que a iniquidade de vocês caia sobre vocês. Olha que coisa séria, ó. 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Deus se afastou deles. Por que Deus se afastou deles? Porque eles se negaram a viver pela fé. Então Deus se afastou. Eles se afastaram de Deus por não viver pela fé. Deus se afastou deles, ó. Conhecereis o meu afastamento, com exceção de Josué e Caleb e aqueles que eram abaixo de 20 anos. Ó, eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto. Se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandaram a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar a toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Então, olha que coisa séria, os homens que voltaram, os espias, e que inflamaram o povo contra Deus, morreram no deserto, e o povo também por causa da murmuração. Aí diz, mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Por que eles ficaram com vida? Porque creram na promessa. A luta não os matou. A adversidade não tirou a força deles. Tá vendo aqui? Quando nós cremos na promessa, a adversidade não vai roubar a nossa força. A adversidade não vai nos matar. Ela vai nos fortalecer. Porque os nossos olhos estão colocados ali na palavra da verdade. É ela que nos alimenta. Então nunca tire o seu foco da palavra. Por mais que você passe luta, eu também passo, todos nós passamos. A adversidade todos nós passamos. Agora a diferença na hora da luta é onde nós estamos colocando o nosso foco, os nossos olhos. É isso que nos vai fazer vencer ou sair derrotado daquela situação. E aí ele diz mais assim, ó: e falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Eles pecaram contra Deus, né?
O que não vive de fé, a fé é isso, a fé é acertar o alvo, né? A fé é prosseguir para o alvo, nosso alvo é Cristo. E o que é pecado? Pecar é errar o alvo, eles erraram o alvo, né? Mas Moisés disse, por que quebrantais o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará, não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Lembra que a Bíblia fala que Deus se afastou deles? Então Moisés falou, não adianta vocês subir agora para pedir perdão para Deus, porque Deus falou, Deus mandou vocês espiar a terra para vocês verem que o que ele havia falado era verdade, né? Os espias trouxeram do fruto, mostraram, vocês viram do fruto e mesmo assim vocês negaram andar por fé. Aí ele está dizendo assim, por isso não prosperará, não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejas ferido diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada. Pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Tá vendo? Vocês desviaram do Senhor, então Deus não será com vocês. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os malequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormã. Olha que coisa séria. Então, aqueles que murmuraram, que não viveram da fé, pereceram. E não é diferente no tempo de hoje. Nós não podemos deixar de viver por fé. O meu justo vive por fé. Aquele que vive por fé e persevera até o fim, é essa pessoa que é salva, essa pessoa que entra na terra, é essa pessoa que recebe a promessa que ela vai receber a herança do alto. Então permaneça, ainda que as lutas venham, luta vai passar. Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Fique com a palavra no coração e você vai se alimentar do fruto da terra que Deus tem prometido para cada um de nós. E já estamos aqui preparados com um copo d'água nas mãos para fazermos juntos a primeira oração. Você também já está preparado? Tenho certeza que sim, porque você é uma pessoa de fé. Não é verdade? Vamos orar juntos então, em o nome de Jesus. Querido Deus, nós nos colocamos neste momento por fé diante da Tua presença, meu Deus, certos no nosso coração que o Senhor é um Deus que ouve e que responde às nossas orações, ó Pai. Por isso nós nos achegamos a Ti clamando em Teu nome. Pedimos a visitação do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as vidas do meu Pai, dos nossos familiares, ó Deus. Talvez essa pessoa que nos ouve, Pai, ela está enfrentando um problema sério na saúde, ou talvez é um familiar dela que foi até desenganado pelos médicos. Outras pessoas estão passando problemas financeiros, outras, ó Pai, problemas conjugais, outras, ó Deus, estão passando problemas, meu Pai, na sua empresa, em tantas áreas, meu Deus, da vida desta pessoa, que talvez possa estar um sério conflito, mas nós clamamos pelo Senhor, nós clamamos, meu Pai, pelo Teu poder, pela ajuda do Senhor em nossas vidas, pois a Tua palavra nos diz que o Senhor é o Deus, meu Pai, de já, o Senhor é o Deus que opera hoje, o Senhor é o Deus que opera maravilhas, o Senhor é o Deus que ouve a nossa oração, por isso a Ti nós clamamos agora de todo o nosso ser, e eu Te peço, Pai, visita todas essas pessoas que oram comigo agora, e é na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, que eu digo a esse espírito de enfermidade, espírito de dor, a esse espírito de sofrimento, que tem agido na vida desta pessoa, na vida deste ente querido, através de uma enfermidade, é uma dor na cabeça, é uma dor, meu Pai, na planta dos pés, é uma dor no estômago, um estômago inchado, uma dor nos ossos, meu Pai, que é como se andasse pelo corpo a dor que ela sente. Talvez, meu Pai, é um problema hormonal, um problema cardíaco, um problema renal, um problema, meu Pai, no pâncreas, ó Deus, um problema autoimune, uma doença, meu Deus, nas vias respiratórias desta pessoa que tem debilitado a saúde dela. Mas é agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que eu digo a esta enfermidade, a esta dor, a este sofrimento, eu digo, sai dessa vida, solta essa pessoa agora, saia desse corpo, vai embora, sai daí agora este calafrio que essa pessoa está sentindo. Ela se encontra num estado febril por conta de uma virose, por conta de uma gripe, talvez, meu Deus, até por conta de um Covid ou uma outra enfermidade, meu Deus, como dengue ou qualquer outro mal, mas nós tomamos a autoridade espiritual para amarrar este mal, amarrar esta enfermidade, essa dor e dizer, saia agora desta vida, saia agora deste corpo, vai saindo. Isso pode bater em retirada, essa dor nos braços, essa dor no ombro, esse peso no ombro, nas articulações do corpo desta pessoa,
Esta pessoa que sente a coluna dela estalar, como se estivesse estalando. Mas, poder de Deus, eu te peço agora, passe do alto da cabeça até a planta dos pés, arrancando, meu Pai, todo estalo, toda dor, arrancando, meu Pai, toda enfermidade, seja ela qual for, bursite, ó Deus, tendinite, meu Deus, seja ali um túnel de carpo, ali, meu Deus, seja um problema que está localizado na coluna dela, meu Pai, como um desgaste, meu Deus, ósseo, ou, meu Deus, ou qualquer outro mal, uma torção que ela teve, uma queda que ela teve dentro de casa, talvez um acidente, meu Pai, em que ela se encontrou envolvida e depois disso, meu Deus, a saúde dela se debilitou, ó Pai. Ela não consegue firmar os passos, ela não consegue ficar em pé, ela não consegue ter força nas pernas, mas, poder de Deus, eu te peço agora, vai passando, regenerando, meu Pai, o corpo desta pessoa, vivificando, meu Deus, a saúde dela, Pai, que ela possa voltar a ter vida. Talvez essa pessoa que nos ouve no leito de hospital, e essa pessoa, meu Pai, está para passar por uma cirurgia, mas o Senhor é o médico dos médicos e é a Ti que nós clamamos em favor desta pessoa, agora deste homem, desta mulher, e eu te peço, poder de Deus, visita essa pessoa nesse leito de hospital agora, curando ela completamente, ó Pai, que ela possa ter uma boa notícia antes até mesmo dessa cirurgia, e os médicos ficarem ali, meu Pai, atônitos do que aconteceu, porque até, meu Deus, o sábio volta atrás quando o Senhor opera. E nós pedimos, Pai, venha operar nessa vida, venha operar o teu milagre, meu Deus, as tuas maravilhas. Eu digo a essas células cancerígenas, meu Pai, que estavam se desenvolvendo neste corpo, se multiplicando, meu Pai, indevidamente. O poder de Deus entra em ação agora, destruindo essa multiplicação deste câncer, dessa leucemia, deste vírus, desta bactéria neste organismo. Eu digo, essa dor de cabeça saia, eu digo a esses nódulos, saiam deste corpo, a este linfoma desapareça em nome de Jesus. Eu digo agora, todo mal vai saindo, vai batendo em retirada, o mal psicológico, esta pessoa, meu Deus, que enfrenta grandes problemas, meu Pai, emocionais, como crises de ansiedade, síndromes do pânico, depressão, meu Pai, essa pessoa tem se afundado na depressão por conta de passados, de problemas mal resolvidos, mas Deus, eu te peço agora, vem com teu poder libertador, ó Deus, libertar a mente deste homem, libertar a mente desta mulher agora completamente, ó Pai, libertá-la desse passado, dessas mágoas desse passado, dessa ansiedade no coração por conquistar algo, por um futuro. Arranca, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus agora, todos esses problemas emocionais que têm prendido esta pessoa a esta angústia, a essa tristeza, meu Deus. Eu repreendo agora, eu digo, saia, bata em retirada, saia agora dos pensamentos desta pessoa, saia agora, é uma ordem, em nome de Jesus nós mandamos e nós exigimos agora, solta o emocional desta pessoa, Pai, que ela seja liberta completamente. A tua palavra diz que se o Filho libertar, então verdadeiramente sereis livres, e nós clamamos, Jesus, ao Senhor agora, pela libertação do emocional desta pessoa, deste ente querido, ó Pai, que haja uma libertação extraordinária na mente desta pessoa, nos pensamentos dela, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu oro também por essa família que tem, meu Deus, enfrentado este problema, meu Deus, que tem enfrentado, meu Deus, essa crise, talvez é marido e mulher, que tem passado por uma crise, meu Deus, muito grande, uma instabilidade conjugal, mas Pai, venha com a resposta para essa pessoa, com o teu poder, meu Deus, com a restauração para este casamento, com a restauração para esta família, que os filhos se perderam nas drogas, nos caminhos de vícios, meu Pai, de prostituição, outros caminhos pecaminosos, ó Pai, mas agindo o Senhor, quem impedirá? Nós pedimos o agir do Senhor dentro desta casa, para esta família, a libertação desses vícios, da droga, do álcool, meu Deus, a libertação, meu Pai, do cigarro, a libertação da prostituição, a libertação, meu Pai, completa dentro deste lar agora, meu Deus. Nós oramos consagrando essa família ao Senhor, consagrando essa casa ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, e dizemos que nenhum mal vai prevalecer, dizendo, espírito de miséria, solta essa casa, solta essa família, saia dos negócios desta pessoa, saia desta empresa, bata em retirada, as portas que estavam fechadas sejam abertas agora em nome de Jesus, e que todo mal
mal, toda enfermidade, dor, sofrimento, vícios, miséria, perturbações, ó Pai, sejam agora amarrados e lançados fora, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, pela fé, aqui na oração, juntamente com todas essas pessoas, eu declaro, meu Pai, que todos que oraram conosco estão libertos, curados, em nome de Jesus. Nós declaramos por fé, meu Pai, que as portas que estavam fechadas, elas se abrem agora no nome de Jesus Cristo, ó Deus. Que essa pessoa que estava desempregada, precisando de um emprego, meu Pai, que colocou currículos em várias empresas, declaramos, meu Pai, que o telefone vai tocar e essa porta vai se abrir diante dela no nome de Jesus. Essa porta de emprego que ela tanto necessita, essa promoção no trabalho que ela necessita, ou esse processo sendo liberado na justiça, que há tantos anos estava trancado, amarrado, mas que o teu poder está agindo agora em favor desta pessoa, eu creio, Pai. E nós apresentamos ao Senhor também esse copo com água que nós seguramos em nossas mãos. Pedimos por fé, coloque sobre essa água a tua virtude, o teu poder, poder que cura, que salva, que liberta, poder, ó Deus, que transforma, e nós te agradecemos, porque cremos que o Senhor sempre ouve a nossa oração. Muito obrigado, querido Jesus, e amém. Glórias a Deus. Se você crê, participe com fé agora deste copo com água. Querido Deus, eu oro por todas essas pessoas que estão ligadas conosco no programa SOS da Fé. Pessoas que estão enfrentando problemas na saúde, problemas de ordem psicológica, de ordem, meu Pai, financeira, familiar, ó Pai, e de qualquer outra ordem, meu Deus, da vida desta pessoa. Eu digo agora, todo espírito contrário, espírito de enfermidade, de dor, de sofrimento, que tem agido neste corpo, debilitando a saúde física ou emocional desta pessoa, até de um ente querido, eu dou a ordem agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu digo agora, mal, saia desta vida, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, seja qual enfermidade for, seja problemas neurológicos, cardiológicos, meu Deus, um problema no útero, no ovário, um problema de hemorragia, talvez um câncer diagnosticado, uma fraqueza no corpo, um vírus, uma bactéria, uma inflamação, uma infecção, uma doença, meu Deus, autoimune, uma doença, meu Pai, respiratória, uma doença na pele, meu Pai, um câncer de pele, talvez, meu Deus, caroços espalhados pelo corpo, uma tontura, fraqueza, meu Pai, síndromes raras, ó Pai, talvez, meu Deus, um Alzheimer, um mal de Parkinson, uma demência, nós agora repreendemos, amarramos na autoridade do nome de Jesus e dizemos, toda enfermidade, seja qual for, solta esta vida, saia desta pessoa, bata em retirada, saia desta casa agora, toda perturbação vai embora, em nome de Jesus.